Olá, boa noite. Vida de treinador de futebol não é fácil. Se por um lado, alguns poucos ganham ótimos salários, outros não têm a mesma sorte. E além disso, o emprego está sempre ameaçado. Se o time não vai bem, demora para ele ser apontado como o responsável. Mas essa preocupação passa longe do convidado de hoje aqui do Roda Viva. Em um ano, ele conquistou 3 títulos, foi campeão da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, garantiu o Campeonato Paulista sem perder uma única partida e venceu a Copa do Brasil. O Roda Viva recebe hoje Mano Menezes, o técnico do Corinthians, que está bem com a torcida, mas, apesar do prestígio, já tem pela frente um grande desafio: conquistar a Libertadores da América em 2010, que é o ano do centenário do Coringão. Você vê a entrevista no instante. No mês passado, a rede TV norte-americana, CNN, divulgou uma pesquisa em que Mano Menezes aparecia em 4º lugar no mundo como treinador com o melhor aproveitamento. Resultado dos últimos títulos. Conquistas que estão tornando cada vez mais frequentes na carreira desse treinador, que chegou a jogar futebol profissionalmente, mas sem muito sucesso. Luiz Antônio Wenker Menezes nasceu no dia 11 de junho de 1962 na cidade gaúcha de Passo do Sobrado. Mano Menezes é formado em Educação Física. A vida profissional no futebol começou como jogador do Guarani de Venâncio Aires, do Rio Grande do Sul. Em 1992 já era treinador nas categorias de base de times gaúchos e em 97 estreou como técnico profissional. 5 anos mais tarde, em 2002, comemorou seu primeiro título com o Guarani de Venâncio Aires. Em 2004, comandou o 15 de novembro de Campo Bom e chegou à semifinal da Copa do Brasil, campanha que chamou a atenção de dirigentes gaúchos e garantiu uma passagem dele pelo Caxias antes de assinar um contrato com o Grêmio. E foi no tricolor gaúcho que seu nome ganhou projeção nacional. Em 2005, levou o Grêmio de volta à série principal do futebol brasileiro após uma vitória contra o Náutico no Recife, que ficou conhecida como Batalha dos Aflitos. O time de Mano Menezes terminou a partida com 7 jogadores em campo e a classificação consagrou o treinador. No comando do Grêmio, conquistou também o bicampeonato estadual e levou o tricolor gaúcho à final de uma Libertadores da América. Em 2008, aceitou um novo desafio e voltou a disputar a 2ª divisão com o recém-rebaixado Corinthians. Garantiu o retorno do time paulista à Série A com uma campanha indiscutível e o título com 4 rodadas de antecedência. Esse ano já são outras 2 conquistas. Com o reforço do craque Ronaldo, o título do Campeonato Paulista veio sem uma única derrota. Já a vitória em casa e o empate contra o Inter em Porto Alegre no final da Copa do Brasil garantiram o título da competição e a classificação do Corinthians para a Libertadores da América de 2010, ano do centenário do clube. Sonho de todo torcedor do Corinthians, conquistar a América é agora responsabilidade de Mano Menezes. Os nossos entrevistados, a quem nós já queremos agradecer a participação aqui para entrevistar o Mano Menezes. Está aqui conosco o jornalista Antero Greco. O Antero Greco é editor de esportes do jornal Estado de São Paulo e é também comentarista da ESPN Brasil. Conosco, o nosso companheiro jornalista aqui da TV Cultura, o Vladimir Lemos, que é apresentador e editor-chefe do programa Cartão Verde. Conosco também a Andréa Pasquini, que é diretora do filme Fiel, que conta a história do Corinthians da Série B do Campeonato Brasileiro. E conosco também o ator Dan Stubart. Paulo Caruso está aqui conosco para retratar os melhores momentos com a sua charge aqui do programa de hoje. E também temos aqui a participação do companheiro Rafael Fachin. O Rafael apresenta aqui as perguntas que são enviadas pela internet através do nosso endereço eletrônico. E o Roda Viva é transmitido toda segunda-feira ao vivo, neste momento, portanto, pela internet, às 6h30 da tarde. E também pode ser visto na íntegra, sem edição, cortes às 10h10 da noite aqui na nossa TV Cultura. Mano Menezes, boa noite. Mano, muito obrigado pela participação conosco aqui no Roda Viva. Boa noite. Eu que agradeço em nome do futebol, estar ocupando um espaço tão privilegiado do jornalismo brasileiro. Bom, Mano, já que você tocou na palavra jornalismo, vamos falar um pouco a respeito do jornalismo esportivo, né? Como é que você avalia a cobertura que os jornalistas brasileiros fazem do esporte de uma maneira geral? É uma cobertura, a gente pressupõe que os jornalistas precisam ser isentos e éticos, né? Você acha que no futebol nós temos essas 2 premissas do jornalismo, isenção e ética, para cobrir os fatos do futebol de uma maneira geral e dos esportes? De um modo geral, temos, né?
mas precisamos melhorar um pouco em relação à lisura do acompanhamento, em relação à veracidade dos fatos. Acho que muita coisa do que é lido e ouvido, também escrito, não corresponde exatamente à realidade que nós vivemos no nosso dia a dia de futebol, né? Muitas vezes nós, como profissionais, abrimos um jornal e nos deparamos com uma manchete e vamos ler a matéria na íntegra. E a matéria na íntegra não tem nada a ver com aquela manchete que é o chamativo principal para um jornal. Acho que tipo nesse aspecto nós precisamos melhorar. O que você lembra, mano? Que você acha que tem? Assim? Há poucos dias, sobre mim mesmo, eu estava vendo uma questão assim, de seleção brasileira, por exemplo. Mano Menezes pensa em dirigir a seleção brasileira em 2014. Eu fui ler a matéria, me assustei porque não tinha falado com essa veemência. Eu acho que a seleção brasileira é uma consequência para um técnico de ponta do futebol brasileiro. Mas não falei na matéria que pensava em dirigir a seleção brasileira em 2014. Aliás, disse que 2014 é o sonho de muito técnico. E até brinquei. E há bem pouco tempo me dava aí um aproveitamento muito alto como treinador jogando em casa. Eu disse, como a Copa de 2014 era na nossa casa, ou vai ser na nossa casa, aumentava um pouco a minha chance, mas não mais do que isso. Para continuar nessa linha, o André Sanches, dias atrás, comentando sobre essa coisa de transferência de jogadores, acabou falando uma frase que foi interpretada de uma maneira direta, talvez não fosse a correta. Ele disse o seguinte: todos os nossos jogadores falam que não leem jornal, mas eu sei que todos eles leem, infelizmente, ele completou. Na verdade, o que ele queria dizer é que talvez eles não interpretassem direito ali o que eles estavam lendo. A pergunta é, jornal chega a ser tão importante que você indique para os seus jogadores? Fala, olha, precisa ler jornal. Acho que ler faz bem para qualquer pessoa, né? E vou defender um pouco o presidente. Ele não estava se referindo ao fato dos jogadores sentirem algum mal, ou ele ver algum mal e os jogadores estar lendo. Aquele tipo de matéria, que era a matéria da negociação, da especulação, faz mal. Faz mal porque aí 90% não é verdadeiro, talvez 10% tenha, ou 5% tenha chance, e os outros 5% realmente pode ser efetuado na prática. E isso mexe muito com o jogador nesse momento. Nós estamos passando uma fase difícil nessa hora, né? Os nossos jogadores estão muito valorizados, porque nós estamos saindo aí de 3 conquistas em sequência. E é natural que nessa janela para a Europa, os jogadores do Corinthians sejam muito citados. Isso mexe muito com a cabeça do jogador. Mas, você quer dizer o quê? Que os jornalistas inventam as notícias que botam lá? Não, absolutamente não. Hoje nós temos os agentes dos jogadores muito bem organizados, todos eles com seus sites pessoais, né? E eles têm um interesse muito grande em valorizar seus jogadores. E você planta a famosa notícia. Essa notícia é lida por jornalistas nos sites dos agentes e elas têm uma dimensão maior do que às vezes deveriam ter. E isso mexe com o dia a dia de cada equipe. Antero, por favor. Vamos lá, André. E quando os jogadores chegam, né, no dia seguinte, após lerem, por exemplo, uma notícia em que um é privilegiado ou, de repente, ele se sente lesado por uma notícia, tem um trabalho forte teu de relação humana ali, de conduzir, de fazer com que a coisa volte ao clima, à harmonia, dá uma desestabilizada? Tem um trabalho. E o duro é que, às vezes, a gente não fica sabendo do que está se passando com o jogador, porque ele, por ser talvez um pouco mais introvertido, não torna público esse sentimento que tem naquele momento. Quando torna, é possível você abordar as questões com o grupo. Eu geralmente costumo abordar com todos juntos, mas já fiz conversas pessoais com jogadores. Eu me lembro que no ano passado o André Santos, e posso citar o nome porque é uma coisa que era positiva, chegou na minha sala e disse: professor, eu preciso ir na sala do presidente daqui a pouco, porque vai entrar um fax do clube tal da Europa com uma proposta X para que eu me transfira para o futebol europeu. E aí
pela experiência que a gente tem, por fatos semelhantes já terem sido repetidos no passado, eu tive uma conversa pessoal, mostrei a ele que o clube que estava fazendo a proposta não era talvez o melhor clube para aquele momento, que ele, André Santos, estava vivendo um momento maravilhoso no Corinthians e que as chances disso ter continuidade seriam maiores. Já estava sendo falado como um jogador de seleção brasileira no ano passado, então poderia com grandes chances acontecer neste ano. E a conversa foi nessa linha e foi bem aceita, né? Mas o clube também não era um clube de ponta. Se certamente fosse um clube de ponta do futebol europeu, não teria chance nenhuma de o treinador fazer um outro tipo de convencimento com o jogador. Mano, estão surgindo várias perguntas, mas eu gosto desse tema, jornalismo esportivo. Eu acho que há correções de rota que deviam ser feitas no jornalismo político, jornalismo cultural, jornalismo econômico, que se gosta muito de falar dos desvios do jornalismo esportivo. É o nosso ramo, né? Não, exato. Estamos falando do nosso. Mas você, por exemplo, se imagina, seria o Mano Menezes hoje sem a mídia? Claro que não. Não estamos querendo que ela acabe. Não, E o que eu gostaria muito de ver na mídia, e é uma posição pessoal, né, que os treinadores, os profissionais, pudessem se basear mais, seja na crítica negativa ou na crítica positiva, porque faria bem ao futebol. E o que me preocupa muito é que os elogios, eles vêm com muita facilidade, e se você não tem uma estrutura muito boa, você pode acreditar neles, e essa crença fazer com que o insucesso logo ali na frente aconteça. Eu diria que isso é mais frequente do que a convivência com a crítica negativa, porque a crítica negativa você não concorda, mas ela não te faz tanto mal. Ela faz você refletir alguns pontos, né, que são os pontos importantes, que têm embasamento, e os outros você descarta naturalmente. Mas a empolgação é mais fácil de acontecer com a crítica positiva. Porque a empolgação, ou o ressentimento, às vezes, a gente percebe muito isso de um técnico, de um jogador, vem mais de um ex-boleiro, digamos, de um jogador que virou comentarista. Porque ainda considera como ele sendo parte do meio ou não? Não, porque ele já viveu a realidade e ele sabe que não é assim. Ou sabe que às vezes é. Quando é assim, não incomoda, não existe o ressentimento. Eu acho que no futebol nós aceitamos muito a crítica ao trabalho, ao desempenho. Não gostamos da crítica pessoal. O adjetivo de que esse não serve, de que esse é ruim, eu acho que não há necessidade de que seja nessa linha. Ele não está num bom momento, ele não fez um bom jogo, ele não está fazendo um bom trabalho. São questões absolutamente inerentes do crítico. E que ele vai abordar no seu dia a dia. Que elogio ou crítica você ouviu nos últimos tempos que você acreditou? Não, muitas. Uma delas? Eu acho que a maioria delas são boas críticas, né? Quando elas tratam a questão analisada de forma geral, na essência daquilo que nós devemos discutir, que é o futebol em si, que é o trabalho de cada um, que é o dia a dia em si. Não acredito na maioria das críticas sobre comportamento fora de campo, porque já levamos o futebol por um caminho de revista de fofocas. Eu acho que não é bom para o futebol. Com o Ronaldo no time, essa é uma coisa difícil, né? Não é difícil, porque ele já deixou bem claro um dia que da vida pessoal, quando ele deixa o Corinthians, ele não fala. E por que nós temos que falar da vida pessoal do Ronaldo na crônica esportiva, no jornalismo esportivo? Nós vamos deixar para que as revistas de fofocas falem da vida do Ronaldo na vida pessoal. Nós vamos continuar tratando. Você acha que os jornalistas invadem a vida pessoal dos jogadores? Invadem a privacidade do jogador quando ele deveria ficar, vamos dizer assim, no seu campo profissional? Muito ainda. Muito ainda. Eu acho que E ainda com um agravante, né, nessa relação, né? Fica esperando o momento da derrota para tornar público a informação que tem, que muitos deles têm.
Então, falando e quando o time está ganhando, nunca tem problema de relacionamento, nunca tem problema de vida pessoal. O time perde ou faz uma série de derrotas, em todas as equipes começam a aparecer os problemas pessoais. Então, eles já existiam, então o jogador já tinha uma vida fora do campo que não era adequada. Eu acho que então vamos abordar também, se é que querem abordar, vamos abordar também nas vitórias. Eu ia comentar, quando teve o casamento do Ronaldo lá no Chantilly, isso era tudo na parte de esportes, né? Porque eu acho que tem uma mistura mesmo. E por isso que eu queria te perguntar sobre o teu trabalho. Queria falar do trabalho do treinador. Ontem eu estava vendo o jogo contra o Grêmio, tinha uma hora que você estava falando no celular, aí o comentarista falou assim, não, com certeza ele está falando com o cara que está lá em cima, o assistente técnico e tal. Eu fiquei pensando, bom, mano, pode estar falando qualquer coisa, pode pedir uma pizza, né? A gente não tem ideia, a gente imagina o que seja o seu trabalho, a gente não sabe. E eu queria que você contasse exatamente qual é o teu trabalho. Por exemplo, na final recente com o Inter, o que é que você fez? Como foi a tua análise do outro time? O que é que você fez o Corinthians fazer para que desse tão certo? Como que é o teu trabalho antes de um jogo, por exemplo, daquele que deu para se preparar tanto tempo antes? Objetivamente, assim, ó, a gente vai ver isso, entendeu? Especificamente sobre um adversário, você trata mesmo naqueles momentos de decisão, como foi o caso Internacional, Corinthians Internacional. Eu acho que o principal trabalho do técnico, ele faz para a equipe chegar lá, no momento de decisão. Quando chega, não tem tanta coisa a ser feita assim. A equipe vai ser, na final, o que ela foi na trajetória que fez até ali, com pontos específicos para aquele adversário como exceção. Eu acho que em relação ao Internacional, nós chegamos num momento um pouco melhor que o Internacional na hora da decisão. E futebol também tem isso, né? No passado nós chegamos com o Sport muito parecido, as duas equipes do Sport viviam um grande momento, havia eliminado, né, grandes adversários e o Corinthians tinha chegado meio como uma surpresa, assim, porque todos não esperavam. Então, era muito parecido. Nessa final deste ano, nós chegamos um pouco melhor. O nosso momento era melhor que o Internacional já estava iniciando uma pequena queda de rendimento. E isso o time sente, o treinador sente, os dois lados sentem. E a gente preparou para enfrentar um adversário que tinha um meio-campo muito forte e que nós precisávamos neutralizar esse meio-campo. Um adversário que marca muito atrás da linha da bola, mas que vive muito de contra-ataques. Então nós tínhamos que ter uma postura para enfrentar e evitar esse tipo de situação. Mas o que é que, por exemplo, objetivamente nesse caso você faz? Você marca os alimentadores do contra-ataque, né? Que todo mundo fica falando nos atacantes diferenciados, que são Nilmar e Tyson, mas quando ela chega lá já é tarde. É mais ou menos como ela chega para o Ronaldo, né? Aí a situação já foi. Então você precisa eliminar os alimentadores desse contra-ataque. E a gente fez bem isso. O nosso meio-campo é um meio-campo muito qualificado, controlou os dois jogos nesse setor, né? Mesmo a gente tendo que ter o cuidado da inferioridade numérica. A nossa equipe, na teoria, joga com 3 jogadores de meio campo para 3 atacantes. E o Internacional jogava com 4 jogadores no meio campo para 2 atacantes. Então nós tivemos que ter o cuidado de posicionar um pouquinho diferente. Eles faziam marcação individual no setor de armação. Nós nos aproveitamos um pouco dessa situação de marcação individual. Quer dizer, arrastamos um jogador de marcação deles por lado do campo, abrimos o setor de meio campo, trouxemos um jogador de ataque para dentro, principalmente no primeiro jogo, o jogo do Pacaembu. A gente vai ver que o Jorge Henrique sempre veio como armador por dentro, fez o gol, armou jogadas, né? Porque o zagueiro deles de lado não ia acompanhar um atacante com a mobilidade do Jorge Henrique. E no primeiro jogo a gente ganhou muito em função disso. Ok, Rafael, por favor. Voltando um pouco ao assunto de notícias, informações, Heródoto, assim como o Roda Viva, o Mano Menezes também utiliza muito a ferramenta do Twitter para se comunicar principalmente com os torcedores corintianos, né? Antes de começar o programa, eu fiz no Twitter. Isso. Antes de eu começar o programa, eu fiz uma pesquisa, eram mais de 486 mil seguidores do perfil do Mano Menezes. Quanto? Mais de 486 mil seguidores. É um dos mais seguidos no Twitter. Em cima mais disso, que o Lula. Mais que o Lula. Em cima disso, o André Marques, de Curitiba, faz uma pergunta. Ele disse que você foi o primeiro técnico brasileiro a divulgar o trabalho através do Twitter. E ele queria saber quem é que atualiza o Twitter, se é você mesmo que escreve, e se atrapalha ou o que ajuda na sua carreira, essa ferramenta.
Na verdade, foi uma ideia que partiu da minha filha, Camila Menezes, que é jornalista. E nós tivemos uma ideia inicial de montar um site, porque vimos aí a necessidade de estabelecer uma relação com o torcedor, em determinados momentos responder determinadas questões, colocar uma opinião pessoal na íntegra, como você gostaria realmente que ela chegasse no torcedor. E no meio dessa montagem surgiu a possibilidade de nós usarmos como ferramenta o Twitter, que era extremamente atualizado, rápido, dinâmico, e a resposta foi essa aí do torcedor, um número muito além do esperado em termos de seguidores. Mas a gente tem que ter uma noção muito clara disso, né? Tem a ver com o momento que você atravessa como profissional, com os resultados, tem a ver com o clube, com os aficionados pelo clube, que tem um interesse muito grande de acompanhar todas as coisas do Corinthians, e é importante ter esse respeito. O que eu tenho cuidado de fazer é não rivalizar com a imprensa. Não criamos o Twitter para colocar mensagens que a imprensa não tenha informação de forma antecipada. Então você rebate ali no Twitter? Seria injusto para com a imprensa, porque é óbvio que eu tenho a informação primeiro. Então sempre a gente tem o cuidado de, no mínimo, colocar no site do Corinthians como informação, para depois colocar... Mas, mano, você rebate também as informações da imprensa ali no Twitter ou não? Não. Você faz comentários também? Não. Coloco mensagens, são 140 caracteres, você pode fazer muitas postagens, e quem faz isso mesmo é a Camila, porque eu tenho cuidado de não deixar nenhuma dúvida para o torcedor de que eu estou cuidando, acima de tudo, da equipe, com todo o respeito. Não é você que tecla, então? Não sou eu que teclo, Essa não. É quem tecla é a Camila. Mas todas as mensagens, né, são, obviamente, que partem de mim, que tenho as informações que quero passar para o torcedor. Mano, você gosta de ser técnico ou gostaria de ser um manager? Manager. Técnico que eu? O nome já ajuda um pouco. O nome dele. Eu gosto muito de ser técnico e hoje penso em continuar sendo técnico, né? Embora o cargo esteja cada vez mais com maiores atribuições, porque você tem que ter um entendimento hoje mais completo da questão de montagem de plantel, de conhecimento de mercado para poder fazer essa montagem de plantel, o entendimento dos jogadores que podem sair, porque você tem que antecipar uma visão de reposição. E em curto prazo, às vezes. No Brasil, muito curto prazo, porque a gente precisa de 4 em 4 meses ou 5 em 5 meses fazer uma equipe. Agora estamos com essa dificuldade, né, especificamente. Mas eu acho que para o Brasil, você se envolver nas negociações, eu acho que ainda... Você não se vê como um Ferguson ainda, por exemplo, não cabe isso? Acho que não. Acho que nós não temos ainda uma cultura para isso. Podemos chegar lá um dia, mas acho que o nosso torcedor, o profissional brasileiro ainda tem dúvidas sobre a lisura disso, e isso atrapalha o relacionamento do dia a dia. Então, se eu tenho 10% ou se eu tenho uma participação na venda de um jogador e eu escalo esse jogador, alguém vai me olhar atravessado dentro do meu grupo e questionar, e se não falar abertamente, vai pensar. E esse pensamento já atrapalha esse relacionamento que deve ser muito transparente. A gente tem que, acho que vai ter que ir para o intervalo. Eu só quero fazer uma pergunta, sim ou não. Se o Corinthians tivesse ganho do Sport no ano passado, o Roda Viva ia ser semana que vem? Espero que sim. Mano, nós vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo, né? Nós vamos voltar daqui no instantinho. Nós somos acompanhados aqui por 3 tuiteiros. Aliás, são 4 tuiteiros, porque o Mano é um tuiteiro, então mais 3 convidados estão aqui conosco, né? Estão fazendo os comentários na internet. Eu vou apresentá-los. O jornalista Romeu São Marcos, que está aqui conosco, né, fazendo os seus comentários. Está aqui conosco também a analista de sistemas, a Maria Carolina, e o analista de sistema Johnny Ken. Nós fazemos o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o nosso entrevistado, que é o treinador Mano Menezes. Até já.
Bem, nós voltamos aqui com o programa Roda Viva, que hoje entrevista o treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista, que é o Mano Menezes. Mano, queria falar um pouco mais a respeito, que você explicasse um pouquinho melhor aqui para o nosso telespectador, se há conflito de interesse de um cidadão ser ao mesmo tempo técnico e ao mesmo tempo um negociante de jogador. Se essas duas atividades, se elas são compatíveis ou incompatíveis entre si. Falando em tese, né? Obviamente. Falando em tese, sim. É conflitivo? Acho que cria problema de relacionamento no dia a dia. Talvez muito bem regulamentado, de forma antecipada, no clube crie menos problemas. Mas o jogador brasileiro ele vai ter bastante dificuldade no dia a dia, quando ao saber que o técnico tem participação nesse ou naquele jogador, que fez parte da negociação, vai optar pela escalação dele ou não. Na verdade, o técnico toma muitas decisões que influenciam na carreira de cada jogador, no contrato que ele vai fazer no ano que vem. Você acha que repercute mal junto à torcida? Isso, decisões técnicas, né? A torcida também pode fazer esse tipo de análise? Pode. Coloca o fulano e não Beltrano porque ele foi contratado e o outro não foi? Pode, porque você não faz isso e já é questionado. Desculpa, Mano. Pegando uma adenda, porque, por exemplo, você passou por isso um pouquinho tempo atrás, né? Exatamente. Quando o pessoal te acusou de que tu é empresário, tinha jogadores e você, de certa maneira, teria preferência para os jogadores dele. Exatamente. Quer dizer, é porque a corrupção, assim, o Antero falou que o esporte não pode ser analisado particularmente, eu acho que ele tem toda a razão, porque o esporte, a política e vários setores a corrupção está por ali. E, a princípio, as pessoas desconfiam, não é assim? Claro. Eu acho que é importante ter tocado nesse ponto, porque nós estamos também cobrando no futebol uma lisura acima do acima, porque à medida que você tem informação que uma pessoa participa disso como técnico, de que ela faz parte de questões que não são transparentes ou corretas, acho que você tem que denunciar. Porque o futebol é um segmento da sociedade e da mesma forma como nós tratamos outros segmentos, nós vamos tratar o futebol. Mas quando você não tem informação, fica nesse achismo e aí aparece, como apareceu no Corinthians, envolvimentos políticos, nós estávamos com o clube em campanha política para o segundo mandato do presidente ou para o primeiro mandato do presidente. Aí você vê o teu nome envolvido nesse tipo de coisa, chateia muito. Acho que aí tem que tomar o cuidado de separar bem essas questões, porque na cabeça do torcedor começa a ficar tudo muito parecido. E eu acho que é perigoso para o futebol. Mas, Mano, eu queria entender bem esse aspecto. Como um técnico pode ter uma participação no jogador? Quer dizer, considerar como um investimento, mas é um investimento no qual ele tem uma participação, muitas vezes, direta na valorização ou desvalorização, não é? Eu vejo como incompatível. Eu não acho correto ter participação, já disse antes. Eu acho que a participação do técnico, que eu disse que influencia no próximo contrato do jogador, são decisões técnicas do técnico no dia a dia que tornam. Ao decidir pela titularidade de um jogador, você está influenciando no melhor contrato no ano Você seguinte. fez uma revelação belíssima aqui, quer dizer, que a gente então pode acreditar que há técnicos que têm participação em jogador. Não, existe sim. Claro que existe. E eles acham que é correto. E é a opinião pessoal de cada um. A minha opinião é que o técnico não deve ter participação. Existem técnicos que estão, inclusive, fazendo contratos que, quando os jogadores forem vendidos para o exterior, eles têm um percentual sobre a venda. Como lidar com os investidores, com os parceiros? E agora tem cada vez mais, né? Tem o sujeito ali que tem muita grana e coloca, o outro que é de um ramo que não tem nada a ver. Aí o cara sai do atacadista, um atacadista que... Não precisava regular isso, Mano? Precisava. Como fica isso no dia a dia? Acho que temos que regular, exatamente. Acho que a FIFA tem que ter uma preocupação com isso. Porque o futebol se tornou um produto, entre aspas, que eu não gosto de chamar o futebol de produto, muito rentável. Nós temos aí, por cima, os números do Corinthians deste plantel. O Corinthians investiu aproximadamente 15 milhões nesse plantel, em contratações, em jogadores que trouxe.
E hoje o plantel vale aproximadamente 75, 78 milhões. Isso em 1 ano e meio. Então, isso dá uma ideia de como o futebol é valorizado. As pessoas, ao verem isso, tendo uma possibilidade de transformar o seu dinheiro com um ganho muito maior, começaram a investir no futebol. Como nós não temos uma regulamentação, a coisa se abriu muito. Mas, acima de tudo, isso aconteceu porque os nossos clubes ficaram muito frágeis. Ao longo do tempo, financeiramente, eles foram se acabando. Ora, se você não tem dinheiro, você precisa se capitalizar. E se abriu muito essa condição para terceiros, e aí eu acho que é o grande pecado que aconteceu com o futebol. E eu diria, né, um pouco de risco de os clubes perderem aí o controle. De fato, assim, é conversa para mais de metro aqui. Os clubes ficaram realmente mais pobres, mas engraçado que tem muito dirigente que não, e tem muita gente no futebol que não... Os clubes só estão mais pobres porque é bom para ter alguém ganhando, né? Mas, gente, isso tem a ver com administrações ruins, tem a ver com a corrupção, tem a ver com uma série de fatores que nós abordamos em outros segmentos da sociedade. O futebol no futebol também está presente. Só para deixar claro, acho que a regulamentação, você mesmo falou, é uma coisa necessária. Necessária para coibir e proibir. Nunca se sabe, quando vai se regulamentar alguma coisa, como vai terminar a regulamentação. O que eu sou Se você pudesse fazer de regras claras. Você não pode meter a sua mão numa escuridão e não saber o que vai acontecer com a sua mão. Não, conhecendo o torcedor precisa saber, que é, na minha opinião, o maior envolvido, de quem nós temos que cuidar, porque a partir do momento que o torcedor não sentir mais a vontade de ir no estádio, se esses fatos o afastarem, se acabar com essa paixão que ele tem pelos nossos clubes, acabou o futebol. E aí não vai adiantar nada ter parceiro, ter dinheiro, ter absolutamente nada, porque nós acabamos com o futebol. É esse que nós temos que proteger. Se partisse de você sugeriria o texto dessa regulamentação em que sentido? No sentido de proibir que um técnico passe a ter porcentagem em cima do jogador de futebol. Não, eu não concordo, né? Mas você nunca vai proibir. Então, em termos de regulamentação, porque um técnico pode ter uma terceira pessoa que faz isso para ele. Como já um terceiro clube e por aí afora. Como um terceiro clube. Você pode, o técnico, a pessoa física não tem o direito, né, de deter parte de jogador de futebol. Não tem. Não pode. Eu não tenho o direito de, na lei brasileira, colocar num contrato, numa regulamentação, assim, tenho 5% do fulano de tal. Mas eu posso colocar num clube de futebol uma parte de um jogador. E é legal. Então, vamos ter que discutir de novo as questões legais, as questões éticas, aquilo que nós queremos, aquilo que nós não queremos. Automaticamente, como vamos fazer se não queremos, com esse tipo de profissional que faz. A gente já uma discussão no impasse, eterna. Né? Porque existem já os clubes, né, fazendo esse papel, para que possa fazer uma ponte, colocar um jogador que pertence a um determinado clube num time maior e por aí vai, sem a gente citar nomes aqui. Eu acho que nós temos que regulamentar, as coisas precisam ser claras. Não pode fazer de conta com a hipocrisia de sempre, que não pode fazer, não pode fazer, mas sabe que todo mundo está fazendo, então nós temos que deixar as coisas bastante claras. Mano, queria trazer, você falou do torcedor, né? Que na verdade o trabalho é para ele, né? Enfim, um personagem super importante. Na verdade, quando você veio para o Corinthians, você, enfim, chegou no clube num momento super dramático e com a torcida inflamada e, enfim, provavelmente você deve ter vivenciado algumas experiências logo na chegada, talvez um pouco conturbadas. E logo você colocou ordem, né? Raras, mas contundentes. Claro, mas você chegou colocando ordem e hoje a relação da torcida com você é completamente diferente, né? No entanto, ainda existe essa coisa do respeito. Você conseguiu colocar um distanciamento, mas trazer o torcedor para junto. Como que funcionou isso? Como que foi para você? Na verdade, eu acho que o técnico faz parte de uma engrenagem bastante grande, bastante complexa, e ele precisa fazer a parte dele.
essa questão de você trouxe, você na primeira pessoa, né? Eu fiz, eu não gosto muito disso. Acho que o Corinthians fez uma modificação bastante grande na sua organização de clube. Isso culminou com a minha contratação, a chegada de jogadores importantes nesse processo que foram escolhidos por nós, né? E que foram até bastante criticados no início, porque tinham a sua condição técnica questionada, mas eu sempre deixei bastante claro que o momento requeria prioritariamente valores, né, pessoais muito sérios, para que o torcedor sentisse essa seriedade na equipe como comportamento. Porque a parte técnica e tática, certamente nós teríamos um tempo maior para desenvolver. A prioridade do trabalho era a Série B, que era na segunda parte da temporada. Então, foi um processo assumido pelo clube como diretoria, como organização de um modo geral, que recuperou muito desse sentimento que o torcedor estava começando a ver escapar daquilo que ele queria. Mas como que você sentiu, assim, desculpa só, porque eu imagino que, né, menos o técnico, se é que é possível separar isso, né, e mais o humano, pessoa física, assim, deu um frio na barriga, assim, quando essa torcida que é enorme, que é tão inflamada, e pegar o time naquela situação, quer dizer, o que sente um técnico quando chega ali no Parque São Jorge nesse momento? Bom, quando eu caminhei pela primeira vez nos corredores do parque, eu senti uma coisa não muito boa, para te falar a verdade, né? O ambiente era muito pesado, o torcedor estava muito irritado, magoado, chateado com tudo que estava acontecendo. A equipe acabara de cair de divisão, né? Então era óbvio que o ambiente era o pior possível. Na própria apresentação, quase 30 dias depois, né, houve um protesto, jogadores sendo chamados de mercenários, cachaceiros e outros adjetivos, né, nada gloriosos. E se iniciou um trabalho para fazer toda essa recuperação. Não existe coisa melhor para um técnico de futebol do que fazer uma remontagem e depois você ver o resultado positivo dessa remontagem. Isso deixa a gente muito orgulhoso do trabalho que escolheu para fazer como profissão, sem dúvida nenhuma. E ver a alegria do torcedor, como nós começamos a ver quando subimos da Série B para a Série A de volta, né, no Campeonato Paulista deste ano e agora na Copa do Brasil, isso não tem preço. Agora, mano, em abril do ano passado, você já estava 4 meses no Corinthians, portanto, você viveu uma situação dessa que a André citou aqui agora, com pressão de torcida, e você tomou uma atitude que eu não lembro de ter visto outro técnico tomar nos últimos tempos, que foi a de se recusar a receber torcedores organizados. Eu queria que você falasse para a gente como é que você acha que deve ser essa relação de técnicos, entre técnicos e torcedores organizados. Bom, o que na verdade havia no Corinthians uma confusão muito grande dos papéis que cada um deveria desenvolver no clube, né? E é mais ou menos na mesma proporção do que aconteceu com as direções dos clubes e os agentes de jogadores, né? Os clubes deixaram de fazer o seu papel, os agentes foram ocupando um espaço porque ninguém fazia, eles competentemente foram lá e ocuparam um espaço. No Corinthians acontecia a mesma coisa. Como as direções anteriores deixaram espaço, os torcedores foram ocupando esse espaço. E aí a gente tinha notícia que ele se reuniu com os treinadores na sala do treinador, com o presidente na sala do presidente, com os jogadores para intimidá-los e fazer cobrança, muitas vezes até sob o pretexto de apoiá-los, né? Mas é uma intimidação direta que você não pode permitir no ambiente do futebol. E foi isso que, na verdade, nós começamos a deixar bem claro, né? Alguém te ameaçou? Sofreu algum tipo de pressão ou não? Não. Não? Desde que estou no Corinthians, não. Mas não acho que você não possa conversar em determinados momentos. Não acho. Eu acho que as coisas bem colocadas, às vezes você precisa ouvir do lado de lá o que o lado de lá realmente está pensando. Isso não é o fim do mundo. Apenas existe lugar, hora,
maneira de se fazer isso. Na verdade, né, muitos representantes são representantes legítimos do torcedor do Corinthians. Embora muitos deles se julgam no direito de falar em nome da torcida corintiana, e não é bem a realidade que você nota no interior quando você encontra o torcedor do Corinthians. Eles não conseguem, né, mostrar com exatidão aquilo que está pensando o torcedor do Corinthians. Eles acham que sabe o que está pensando o torcedor do Corinthians. E é um cuidado que o clube também precisa tomar. Ô, mano, uma coisa que mudou minha vida, eu aprendi democracia por causa do Corinthians, né? Por causa da democracia corintiana, eu era garoto e tal. Sócrates, Casagrande, todo mundo ali. Você recentemente teve essa questão levantada por causa da coisa da concentração, né, do Ronaldo. Eu particularmente vejo a concentração como um pouco de falta de confiança no jogador, né? A gente deixa ele aqui porque a gente não sabe o que ele vai fazer por aí. Na Europa tem um tratamento diferenciado com o jogador. Eu te pergunto, é possível que exista a democracia corintiana de novo? Você trabalharia com ela? Você acredita no fim da concentração? Você aposta no jogador assim como dono de si mesmo e dono das suas responsabilidades todas, ou você prefere tê-las por perto? Ainda não aposto. Ainda não aposto. E erroneamente as pessoas têm uma ideia de que você só faz concentração para prender o jogador, para que ele não saia à noite, para que ele não vá para a balada. Não, é muito mais do que isso. O jogador profissional brasileiro, com raríssimas exceções, não toma café da manhã antes do primeiro treinamento. Ora, se nós vamos submeter um atleta profissional de futebol a um treinamento de 2 horas, 2 horas e meia, um treinamento desgastante, como alguém que nem sequer toma um café da manhã tem condição de retornar bem como trabalho isso? Mas ele não é dono de si mesmo? Mas eu quero que ele renda bem. A minha função é fazê-lo render bem, como comissão técnica, como entendimento de trabalho. E eu tenho que fazer tudo para que ele renda bem. E se ele está tendo um tipo de... Qual a atitude paternalista essa? Desculpa, mano. O cidadão não é um cidadão brasileiro, maior de idade. É uma atitude absolutamente paternalista. O futebol é paternalista. O futebol é paternalista? Muito paternalista. Senão não funciona. É isso. O jogador, na maioria dos casos, não sabe fazer um documento. E quando ele para de jogar futebol profissional, nós temos notícias e notícias de jogadores que entram em extrema depressão porque não sabem dar sequência na sua vida, porque praticamente não sabem fazer nada. Eu nunca cuidou. Então nós colocamos dentro do vestiário do Corinthians uma cozinha com refeitório, para fazer o jogador tomar o café antes do treinamento. Eu quero que ele renda bem, eu tenho que fazer ele render bem. E não é só o Corinthians que faz isso, não. A grande maioria dos clubes brasileiros faz isso. Eles não se alimentam bem no almoço. Recentemente eu estava saindo de um restaurante às 13h30 da tarde e nós tínhamos um treino às 15 horas. E um jogador meu estava chegando com a esposa às 13h30 para fazer o almoço. Ora, se ele chegou às 13h30, que hora que ele ia terminar esse almoço? Mas ele não tem que ser responsável por ele mesmo? Desculpa. Ele precisa ser responsável por ele mesmo, mas ele não é suficientemente responsável como nós queremos que ele seja. Então nós trabalhamos para que nós possamos tirar o melhor dele, independentemente dos seus desvios de conduta. Hoje a maioria toma café no clube, então, mano, é isso? 100% toma 100%. Café no clube. Todo dia? Todos os dias. Isso é que é paternalismo. Mas o mano jogador não usaria. E faz falta ao Corinthians, o centro de treinamento, que está começando a ser feito agora, para que o jogador, quando nós tenhamos 2 turnos de trabalho, de manhã e à tarde, fique ao meio-dia, almoce no clube, descanse depois do meio-dia e só volte para casa à noite. Já avisou o Ronaldo? Vamos fazer o intervalo. Vamos fazer o intervalo. Bom, nós vamos fazer o intervalo nessa conversa com o nosso entrevistado de hoje, que é o treinador do Corinthians, o Mano Menezes. Eu queria lembrar o seguinte, olha, toda a memória do Roda Viva está disponível aqui no nosso site para você consultar à vontade, que é o tvcultura.com.br, na barra Roda Viva. Você pode lá pesquisar o conteúdo que você achar relevante e também mandar aqui suas imagens com e-mails, fazendo críticas e também sugestões. A gente volta no instante. Até já.
Você acompanha hoje aqui o Roda Viva, que entrevista o treinador do Corinthians, Mano Menezes, considerado um dos grandes responsáveis pelo retorno do Corinthians para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mano, está escrito aqui na internet o seguinte: caiu o Parreira, caiu também o Mancini, já tinha caído o Muricy e o Luxemburgo. Como é que um técnico pode trabalhar numa situação como essa? Oi? Márcio do Márcio Bittencourt, né? Do Náutico. Do Náutico. Ronaldo. Só sobrou um Mano quase. Não vamos falar alto, né? Essas coisas a gente não fala alto. Deixa o Mano onde ele está, gente. Eu acho um absurdo, especificamente, falando a queda do Parreira, que aconteceu na parte da manhã. Por que eu acho um absurdo? Porque o Cuca esteve lá recentemente, trabalhou 51 dias. Depois disso, veio o René Simões, trabalhou um período curto. Agora o Parreira, o técnico campeão do mundo, absolutamente competente por onde passou. Iniciou uma reformulação, deixou bem claro que estava fazendo uma reformulação, que o Fluminense estava vivendo uma transição. Depois que perdeu a final da Libertadores do ano passado, o Fluminense só tem tido dificuldades, né? Daquela equipe, 2 jogadores estavam jogando no jogo de ontem à tarde somente, então, quer dizer, houve uma modificação radical na equipe e no grupo. E isso necessita de um tempo para começar a produzir resultados. Agora, mano, quem é que derruba os técnicos? É a diretoria? É a torcida? É o horóscopo? Quem é que derruba? É jogador. O contexto do futebol derruba o técnico, porque hoje eu estava assistindo um programa e estava falando sobre eu estava mostrando a reportagem do Wagner Mancini na entrevista coletiva no jogo pós-vitória da Bahia, que o Santos perdeu de 6-2. E aí tinha uma sombra na cabeça do Wagner Mancini e o apresentador falava assim, quando o Vitória fazia o gol, e a sombra aumentou. E aí o Santos fazia o gol, a sombra diminuiu. Eu acho isso deplorável. Essa maneira de conduzir as coisas ajuda daqui a pouco a tornar muito comum isso, né? O Fluminense precisa fazer uma reformulação. Alguém pode questionar o Parreira, porque eu dou direito para todo mundo, cada um tem a sua opinião, mas o Parreira é uma das poucas pessoas com a capacidade de fazer essa reformulação, pelo histórico que ele tem no clube, pelo seu conhecimento técnico. E não era a hora do Fluminense fazer isso. Agora, o Parreira é uma referência do futebol mundial. O Fluminense vai sofrer mais com a saída dele, vai atrasar mais o processo. Pode ter certeza disso. Olha, o Diogo Patrone de São Paulo, ele faz uma pergunta para o Mano, que ele falou que recentemente o Muricy tem dito que falta uma união entre os técnicos e cada disso fica evidente com a tal dança dos técnicos. Ele queria saber, na sua opinião, por que essa classe tem se demonstrado tão desunida, e o Guilherme complementa a pergunta falando se você tem amigos técnicos. Tenho amigos técnicos, um deles é o Muricy, e acho que depende pessoalmente de cada um, a postura que a gente deve tomar. Também não temos uma regulamentação para técnico no Brasil. A nossa profissão é uma profissão que você não precisa de um diploma para ser técnico. Agora me parece que vocês estão convivendo com esse jornalista também agora pequeno problema também. Mas se o presidente do clube quer assumir o clube amanhã, tecnicamente, ele pode fazer. Se o torcedor da arquibancada se sentir confiante, ele pode fazer, né? Então, na Europa existem algumas regulamentações para isso. O técnico que é demitido do clube da Série A não pode mais dirigir o clube, outro clube da Série A no mesmo campeonato. Isso ajudaria a evitar especulações. O próprio acerto financeiro é muito necessário para você contratar o próximo técnico. Isso no Brasil também tem clubes pagando 5, 6 técnicos na sua folha, porque já foram demitidos 4 ou 5 de forma anterior. Então, precisamos cuidar desse aspecto. E os técnicos precisam ter um pouco mais de cuidado, sim, nessa história de negociar quando o clube ainda tem técnico, que existe muito. Tem colegas nossos que ligam para o seu amigo no clube, lembrando que ele está no mercado. É assim que funciona na prática mesmo. É chato isso,
mas você não vai modificar essa situação, porque vai sempre depender da atitude pessoal de cada técnico. Ricardo Teixeira te liga amanhã e fala assim, ó, tirei o Dunga por algum motivo, queria te deixar no Corinthians, mas queria um conselho. O que eu boto na seleção? Ele não vai me ligar para pedir conselho. O presidente não liga para técnico para pedir conselho. Não? Não. O presidente de CBF liga para presidente de clube, às vezes liga para pessoas com referência no futebol. Então, dentro disso, eu queria só... Você falou do Parreira, o Parreira fala que o Corinthians o transformou, né? Na passagem dele pelo Corinthians. Queria saber se isso aconteceu com você. E eu li que você começou a jogar em 82. 82 me transformou, acho que transformou todo mundo no futebol, que foi o time do Tele, né? Que perdeu. Eu queria que você contasse dessas transformações, dessas paixões que você tem pelo futebol. Eu vejo você um cara que fala devagar, fala tranquilo, medindo as palavras, e que você não teria dado esse passo na vida se você não fosse apaixonado e tivesse certeza que isso ia dar certo. Queria que você falasse disso. Queria só complementar, pode ser que claro. Eu ia perguntar alguma coisa na mesma linha. Eu li que você começou como jogador e teve um momento que você achou que como jogador você talvez já tivesse rendido o que poderia render. E aí você passou a ser técnico. Então, indo nessa linha, como é que se dá essa mudança de caminho? Né? E se houve alguma frustração por não ser um jogador e sim um técnico? Bom, eu fui como a grande maioria dos meninos do Brasil, né? Sempre tive o sonho de ser jogador profissional de futebol, logicamente. O futebol se transformou na minha paixão em função do meu pai. Meu pai era presidente de clube de várzea, então desde pequeno eu me vi envolvido com futebol. Também nasci numa vila pequena, que é Passo do Sobrado, que hoje é uma cidade pequena no interior do Rio Grande do Sul. E você também não tinha as opções que tem hoje, né? Os meninos têm hoje. Era futebol e futebol, né? No domingo. Então, aquilo me fez vivenciar muito isso desde pequeno. Depois de Passo Sobrado, eu fui jogar no Guarani de Venâncio Aires, que já era uma cidade maior, que já tinha tido um clube no profissionalismo, que estava vivendo um momento difícil, mas que já tinha uma referência de futebol diferente. E nesse clube eu cheguei a jogar profissionalmente, porque o Guarani aí voltou para o profissionalismo, voltou para a primeira divisão, mas eu vi que o futebol que eu jogava não era suficiente para me realizar profissionalmente. Acho que todos buscam uma realização profissional nos seus segmentos, né? Também me comparei com os outros jogadores, com o que eles haviam conquistado. Eu sempre conto uma história. Chegou um zagueiro no Guarani de Venâncio Aires e ele tinha 10 anos de carreira. E tudo que ele havia conseguido nos 10 anos de carreira estava na carroceria de uma caminhonete pequena. Eu olhei para aquilo e falei, não é isso que eu quero para a minha vida, eu jogo menos que ele. Não vai dar nem a caminhonete. Não vou conseguir comprar o pneu, né? Então, você precisa ter essas questões muito claras na sua vida. Eu já começava a ter outras responsabilidades que me obrigavam, né, a ter um ganho mais estável. Já estava me casando, a Camila já estava para nascer. Então, são coisas que te levam a pensar um pouco diferente em relação à premência de determinadas coisas. Mas essa paixão pelo futebol não me afastou do futebol. Eu fui fazer a faculdade de Educação Física, né? E depois fui convidado pela primeira vez para dirigir a equipe júnior do Guarani de Venâncio Aires. Me diga uma coisa, mano, por que o craque raramente vira técnico? O Ademir da Guia não foi técnico, ou tentou, não deu certo. Ademir da Guia, Pelé, o Romário não vai ser técnico nunca. O Zico não é um técnico de ponta. Em geral é o cara que era zagueiro, os melhores são um zagueiro, ou um jogador de marcação, um volante, ou um jogador de esquema, um meia de esquema. Por quê? É a própria função, quer dizer, o craque nunca talvez tenha se preocupado com o esquema. Nós temos alguns craques que se transformaram em técnicos também. São as exceções até. Beckenbauer foi técnico, presidente de clube. Mas, na minha opinião, o craque vê o futebol pelo âmbito da realização pessoal. Me dá a bola aqui que eu vou resolver a partida. E o jogador mediano
não tem essa capacidade. O jogador de marcação, ele precisa também já desenvolver outros tipos de observação durante a carreira de jogador. E isso o ajuda muito depois na transição para a profissão. Você acha que isso vem naturalmente? Eu acho que é naturalmente. Ô, mano, só para a gente mudar até um pouco o rumo da prosa, a gente está vendo você aqui todo calmo, o Dan até ressaltou esse seu lado, mas quem estiver ali na beirada do campo está vendo o Mano Menezes cada vez mais diferente, pilhado mesmo. Eu acho o contrário, ele está sentado no banco, não se levanta. Depende do jogo que você viu, né? Depende do jogo que você viu. Ele adotou essa... O que tem que tirar do sério? A arbitragem? Porque realmente seu comportamento tem sido, às vezes, muito diferente daquele Mano que a gente costuma ver. Não, quem se envolve num jogo de futebol, em 90% dos casos, tem um comportamento diferente de quando você está do lado de fora. Recentemente, eu até tomei a liberdade de usar um exemplo. Uma pessoa que chegou no futebol e os primeiros discursos, assim, encantaram todo mundo, que é o presidente do Palmeiras. E num jogo aí ele invadiu o vestiário do árbitro. Você imaginava o seu Beluso invadindo o vestiário do árbitro? Não. Não. Mas nem ele não se imaginava invadindo o vestiário do árbitro. E como treinador, você também... Você já viu as suas imagens nessa situação, por exemplo? Muita, morro de vergonha. No dia seguinte, tenho vontade de enfiar a cabeça no sofá quando estou olhando, mas é assim que todos, né, se transformam pela emoção do momento, pelo envolvimento, por tudo que vale cada partida de futebol hoje. Às vezes você está jogando contra o Internacional, nós estamos jogando um título de Copa do Brasil, nós estamos jogando a vaga da Libertadores do ano que vem, o sonho do corintiano de ganhar pela primeira vez a Libertadores, a realização de muitos jogadores ali, a sua carreira, a continuidade de uma evolução que está acontecendo, tudo isso está envolvido ali naquele momento. Então, às vezes, ultrapassa o limite e às vezes é cobrado muito duro por isso, né? Pela oportunidade do jogo que você está descrevendo. Aliás, estou sendo julgado hoje. Mano, pela oportunidade do jogo que você está descrevendo, como organizar um time, né? Em função de um jogador só? Não se organiza. Estou me referindo ao Ronaldo. Não se organiza um time em função de um jogador só. Não, mas aí ele não corre tanto, ele tem que pegar a bola. Como é que é isso? Como é que você convence os colegas e meus companheiros, o craque ali está ali na frente, como é que faz isso? Acho que só o jogador convence os companheiros com o seu rendimento. O técnico não tem nenhuma influência nisso? Não, o técnico pode tentar. Se o jogador não conseguir fazer na prática, não vai adiantar. Então, quando você vê, existem dois tipos de líderes, né? O líder técnico e o líder de comportamento, aquele que tem ascendência sobre os outros. Mesmo o que não é o líder técnico, que é o líder de comportamento, quando está mal tecnicamente, não consegue ser o líder de comportamento. Quer dizer, ele tem que liderar todas as partidas para dizer para o outro jogador, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O líder técnico, como é o Ronaldo, né, ele convence exatamente pela sua produtividade. Tá? Todos sabem que ao chegar 3 bolas nele, ele vai fazer um gol, que no momento decisivo ele é o jogador mais preparado, exatamente em função da trajetória que tem. E você pode dar um exemplo de líder de comportamento para a gente, que somos leigos no assunto? Quem é líder de comportamento? Romário, por exemplo? O William é líder de comportamento. Romário era líder de comportamento? Não, o Romário é um líder técnico. Extremamente técnico, eu diria. Radicalmente técnico. Se você fizesse um time dos seus sonhos, os jogadores dos seus sonhos, desses que você teve aí como ídolos técnicos ou de comportamento, quem seriam de todos os tempos, assim, que você gostaria de ter no Corinthians ou sob seu comando em algum momento? De todos os tempos que você está falando? Que você tenha visto e gostado. Eu vi muitos grandes jogadores assim de ascendência sobre os outros. É difícil na hora você ficar lembrando para fazer uma seleção. Mas eu acho que os grandes comandantes das equipes vencedoras, se a gente olhar para trás um pouco, você vai ver jogadores que você quer ter exatamente na sua equipe. Mano, voltando a falar um pouco sobre o seu comportamento dentro de campo, o Juliano de São Paulo, ele faz uma afirmação e quer saber se está correto. O que parece para ele que você está apaixonado pelo Corinthians e pela Fiel, a ponto de extravasar comemorações com gols e títulos, algo que você não demonstrava na época do Grêmio. Está correto? Não, eu procuro fazer o melhor e me envolver bastante no trabalho que
eu estou executando no momento. Acontece que com o Corinthians agora, nesses últimos meses, né, tem acontecido muito disso, de bons resultados. Mas teve um momento no Grêmio que eu até disse que eu estava gremista demais e tinha que tomar um pouco de cuidado para não ultrapassar esse envolvimento profissional que o técnico tem que ter, esse discernimento de tomada de decisão. Mas eu me sinto muito à vontade no Corinthians agora. Esse trabalho está me deixando muito satisfeito. Eu acho que nós temos uma grande possibilidade de continuar vencendo, que é o que se quer no futebol e que o torcedor sonha. Então, o Bruno aqui está certo em dizer no nosso chat que você conquistou o Corinthians e o Corinthians te conquistou também a torcida. Da minha parte, sim. Mano, o torcedor, ele precisa de ídolos, não tem como. Precisa de ter referências, e hoje não tem. São raras, vão estar sempre as mesmas. Né? É o Rogério no São Paulo, é o Marcos no Palmeiras, e acabou. Né? O técnico está assumindo essa função, que até é uma coisa estranha, né? Porque, em geral, o técnico é que o sujeito quer, tá, fica um tempo. É uma boa referência para ser xingado, até para extravasar. Mas você percebe isso. Quer dizer, ontem você chegou em Porto Alegre, tá, a torcida aplaudiu. Quer dizer, não há uma distorção, embora você seja técnico, mas também foi jogador. Quer dizer, não é o jogador quem tem que ser a referência para um clube, não o treinador. Mas o treinador também pode ser a referência. Eu, que vivenciei no Grêmio 3 temporadas, o seu Oswaldo Rola, que aqui no centro do país você não ouve falar muito, que era o seu Foguinho, é uma referência até hoje no Grêmio. Né? Foi o treinador que mudou a maneira do Grêmio jogar e que todos dizem ser para essa maneira que joga até hoje. Você vai ver no Internacional do passado, o seu Rubens Minelli está lá como referência. Então sempre o seu Zezé Moreira foi referência, o seu Oswaldo Brandão foi referência no Corinthians. Né? Não, ele é um caso raro, em 2, Corinthians e Palmeiras. Então, você vai vendo que também tínhamos, talvez não com a divulgação que se tem hoje, com a mídia que se tem, porque a mídia é maior para tudo no futebol hoje. Ou porque ficava mais concentrado até nos jogadores, que passavam mais tempo no clube. Os jogadores passavam mais tempo no clube e essa é a grande diferença. Tanto que os que ficam e permanecem hoje também são referência. Marcos, Rogério. E são poucos, né? Por quê? Porque o Marcos só jogou no Palmeiras, o Rogério só jogou no São Paulo. Você vai encontrando da mesma maneira essa referência positiva que tem em relação a alguns técnicos. Mano, por favor, André, depois da sua pergunta, vamos para o intervalo. Tá ótimo. Voltando um pouquinho a essa coisa que a gente estava falando do torcedor e dos bons resultados que a gente espera continuem, né, aqui na frente, queria te fazer uma pergunta. Assim, a gente sempre tem essa máxima corintiana de que ser corintiano é ser sofredor, maloqueiro e sofredor, o sofrimento faz parte. Mas você esqueceu de graças a Deus. Graças a Deus. O sofrimento está na alma corintiana e eu queria saber se você vai mudar muito isso na nossa alma, né? Se a gente vai passar a sofrer menos, com exceção de ontem, que já está ótimo de sofrimento, mas você está mudando essa máxima corintiana. Então, a equipe está mudando isso neste momento, porque as vitórias são muito maiores do que os resultados negativos. E o torcedor está satisfeitíssimo com isso, ele vai continuar cantando da forma como canta no estádio, mas eu tenho certeza que ele prefere muito mais esse momento do que o momento de 2007, a 8? Gente nem lembra mais. Então, eu acho que assim, nós temos que combater determinadas frases no futebol. E desde que nós chegamos no Corinthians, uma delas eu procurei bater forte em cima disso, que no Corinthians tudo era diferente. O mais difícil. Diferente. Não, aqui difícil. No Corinthians é diferente, aqui é isso. E eu vi por trás dessa frase uma tentativa de encobrir certas desorganizações, falta de planejamento, porque no Corinthians não se planeja porque é diferente. Os outros planejam, o Corinthians não pode planejar. E a gente vem fazendo as coisas de forma correta, pelo menos com uma visão correta, e as chances de darem certo aumentaram muito. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Né? A questão do folclore, o torcedor do Botafogo também acha que para o Botafogo tudo é assim. Lá no Grêmio eles acham que tudo é difícil na última hora, porque você só lembra das dificuldades, das facilidades você esquece rápido. Ok, mano, vamos fazer mais um intervalo. Nós estamos aqui com o Roda Viva, que volta em instantes. Até já.
Você acompanha aqui no Roda Viva de hoje uma entrevista com o treinador do Corinthians, Mano Menezes, que depois de quase a obrigação, né, de trazer de volta o Corinthians para a primeira divisão do futebol brasileiro, enterrou definitivamente a má fase do clube ao vencer o Campeonato Paulista, depois da Copa do Brasil, como nós dissemos, e esse último garantindo uma vaga agora para a Libertadores da América no ano que vem. Mano, como é pertencer a uma das categorias mais bem pagas da sociedade brasileira? Por esse aspecto, me sinto um privilegiado. Realmente, a função de técnico foi muito valorizada nos últimos anos no Brasil, acho que no mundo todo, mas principalmente no Brasil, que em determinados momentos até bem desproporcional a determinadas situações. Acho que precisamos cuidar para que isso também não se transforme num ônus a ser carregado pelo técnico. Já que você ganha muito bem, você vai resolver todos os problemas, que é o que estão pensando, mais ou menos, esses que estão demitindo todos esses técnicos aí, né, nessas últimas semanas. Vão resolver todos os problemas trocando de técnico. Mas também nós temos que levar em consideração que são muito poucos que ganham bem, mais ou menos na mesma proporção dos jogadores de futebol profissional no Brasil. 3% aproximadamente ganham bem, os outros 97% ganham mal, né? Como nós só temos contato com aqueles que ganham bem, a gente pode cometer o engano de achar que todo mundo ganha bem. Agora, Mano, a gente não pode deixar, eu não posso deixar de fazer essa pergunta depois do que você acabou de falar. O Milan na Itália apoia, o Pelé inclusive já pediu. Você é a favor do teto salarial no futebol? Não sei se vai resolver na prática. Não gosto muito de campanha, sabe? Essas coisas que criam distorções. Adiantou um dia a gente controlar o preço do dólar no Brasil? Não funcionou melhor quando se criou uma abertura para a realidade mesmo, deixar o mercado cuidar do valor do dólar? Então, acho que o que tem que cuidar do salário do técnico é o mercado. Você não pode distorcer questões, né? Essa questão de teto, sempre alguém vai furar o famoso teto, porque vai ter um mecanismo de você inventar um extra, não sei o quê, que não vai ser salário, porque você não quer perder aquele técnico que é o sonho do seu clube para trazê-lo. É mais ou menos como a gente faz com os parlamentares, que a gente dá um salário para eles de 16 mil e ele custa 110 mil reais no bolso da gente? Exatamente. Tudo por fora ali? Tem teto lá também, né? Não é a mesma teto, coisa. 110 mil reais Tem para teto. cada um, você pergunta quanto ele ganha e faz 16. Exatamente. Mas não é a mesma coisa porque a gente que paga e o técnico não, né? Bom, é verdade. Bom, Mano, Você já elevou o capote? tem uma pergunta aqui que tá, desculpa, todo mundo no chat tem pedindo para eu fazer, é sobre a Libertadores do ano que vem, Corinthians. Muitas perguntas, uma achei interessante aqui do Alexandre Grigoletto, lá de Chicago, dos Estados Unidos. Ele fala que a busca incessante e o sonho da nação corintiana pela Libertadores deve causar grande ansiedade no time em 2010. Como você pretende cuidar do lado emocional e transformar isso em algo positivo? E também falar quem entra e quem sai no Corinthians. Bom, essa questão de quem entra e quem sai é muito difícil de responder objetivamente, porque não depende dos clubes brasileiros, primeiro, quem sai, né? E isso vai decidir quem entra, porque alguns clubes vão faturar mais com a saída de alguns jogadores, aí você tem uma possibilidade de honrar alguns compromissos, como é o caso do Corinthians, que precisa, porque tem uma dívida para trás que precisa ser resolvida, e poder investir, continuar investindo no futebol também, que é o seu principal patrimônio. Então isso ainda está muito aberto, tem muita especulação, mas a gente já tem notícia de propostas que chegaram, propostas que foram retiradas depois de chegarem aos clubes. Isso vai até o final do mês aí para ser decidido. O Corinthians já trouxe o Edu, objetivamente. Que vai jogar onde? Vai jogar no meio-campo. Não, que eu imaginava. Não sei. Desculpa a brincadeira, mas vamos ver primeiro como o Edu vai chegar. O Edu está vindo de quase 10 anos ou 10 anos de exterior. Então o jogador precisa de uma adaptação da questão física. Nós estamos fazendo as avaliações. Temos aí um mês praticamente, um pouquinho menos, para condicionar, porque ele só pode jogar depois que inicia agosto, né, pela legislação brasileira. Então vamos esperar um pouco. É um jogador que tem aí uma trajetória que o qualifica muito para ser algo de acréscimo
Mas, do mano, Corinthians. Dentro dessas perguntas do povo, assim, eu estava saindo de casa, o Admilson, o zelador do meu prédio, falou assim, pô, fala pro Mano que precisa de mais 2 zagueiros, um meia tipo Riquelme e um Todo mundo pergunta aqui. Não é? Todo mundo pergunta aqui. Então, eu imagino que agora seja o grande momento das pressões por causa da Libertadores mesmo. Você quer mais jogador, você não quer, você está satisfeito? Você, por exemplo, todo o time do Corinthians estava pensando, sem exceção do Ronaldo, teve seu maior título na Copa do Brasil contigo agora. Nenhum jogador do Corinthians ganhou outro torneio tão importante. Então, como é que é esse momento agora? Está satisfeito, não está? Quer gente, não quer? Você lida bem com reforços? A qualificação precisa seguir sempre no futebol. Você não pode se acomodar nunca. O adversário, a partir do momento que a gente começa a ganhar, ele te usa como referência, tu é o parâmetro, e os outros estão vindo e melhorando, e a gente precisa melhorar, senão a gente é ultrapassado. Agora, eu não sou a favor dessa maneira de qualificação e de reforço que começou a ser abordada, né? Que é criar uma expectativa na cabeça do torcedor que você sabe que não vai ser realizado. Ou não nessa proporção. Mas você já falou que não quer um time de medalhão, mano. É isso que eu estou falando. Não é medalhão. Não, bom jogador eu quero. Por exemplo, o Ronaldo era um medalhão? Era, né? Era um medalhão. Então, o Ronaldo mostrou na prática que é um jogador que teve condição de superar essa expectativa criada, de atender essa expectativa criada. O Corinthians pôde fazer isso, especificamente com o Ronaldo, que é uma bomba, né, de marketing pessoal. Mas não são todos os jogadores citados que têm essa condição de chegar aqui, agregar valor financeiro para o Corinthians. Porque o Ronaldo agrega valor financeiro para o Corinthians, receita. O Ronaldo não é despesa como todo mundo pensa, o Ronaldo é receita. Mas quem pode fazer isso também? Só o Ronaldo pode tornar isso viável. Acho que o Riquelme vai chegar no Brasil nessa mesma condição do Ronaldo? Absolutamente não. Então, é uma maneira diferente de ser tratado. Mano, você acha que a linha de pensamento é mais ou menos essa que você desenvolveu agora? De olhar um pouco mais com visão corporativa para o clube? Não tem. Uma questão mais corporativa, uma questão mais de gestão. Futebol precisa ser enxergado pelo ângulo da gestão mais completa hoje. E por isso que o técnico se tornou essa pessoa importante no processo, porque precisa ter essa visão. Mano, eu queria te perguntar, desculpa, é só uma complemento da outra. E o contrário? Por exemplo, você já jogou PlayStation, assim, joguinho ou não? Não. A coisa mais divertida é você ser técnico de uns times absurdos que você jamais será. Manchester, Real, quer dizer, eu no meu caso, né, jamais serei. Mas você talvez sim. Então, qual desses times que você escolheria e o que você faria com ele, caso, num joguinho, numa brincadeira dessas, lá fora? Não, eu prefiro viver a realidade do Corinthians. Acho que nós temos uma boa realidade. Se me perguntar objetivamente o que eu penso, como que deve ser essa qualificação no Corinthians? Nós precisamos trazer bons jogadores, referências que podem ser do parâmetro dessas referências que foram citadas, mas paralelamente a isso nós temos que encontrar jogadores que estão surgindo, que precisam vencer na carreira, que tem essa ansiedade, essa fome de chegar lá. Você nunca pensa em pegar o Manchester e bota o Rony do lado direito e inverto o Berbatov? Você não faz essas brincadeiras? Não, assim, mas né, lá atrás nunca pensou em chegar no Corinthians, né? Quando começou. Eu faria aquilo no Real, agora eu faria aquilo no, sei lá, no Barcelona, agora que o Eto'o vai embora, quem eu traria? Não, sinceramente não. Eu tenho a minha mente muito ocupada com as questões do Corinthians. São muitas questões que nós temos que resolver no dia a dia. Mano, a questão internacional aqui é uma coisa que me incomoda, mas eu queria saber a sua opinião. A gente sempre fala Libertadores, tudo é Libertadores, é o G4 porque vai para Libertadores, a Copa do Brasil porque é o caminho mais curto para Libertadores, o Corinthians, um sonho é Libertadores. E ganhar Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? Eu sinto isso até como tem uma manifestação, um certo complexo de inferioridade, de times que dizem, é Libertadores, quer dizer, esquecendo que há competição, título brasileiro. Eu não diria que é uma questão de inferioridade, porque na Europa também se fala muito. Mas os caras curtem a Copa da UEFA, a Copa, né, a Champions, todo mundo também fala isso. Festa quem quer ser primeiro ser campeão, italiano, espanhol, francês. Mas a gente também faz festa quando é campeão. E talvez a gente tenha abordado um pouquinho mais essa questão das vagas nos últimos tempos, porque o campeonato de pontos corridos, né,
a partir de um determinado momento, ele já retira a condição de uns serem campeões. Isso vai ficando para poucos. Você precisa trabalhar a questão da motivação do teu grupo sem a condição de ser mais campeão. Isso para nós é um fato novo, né? Porque o segundo colocado para nós sempre foi o último. Então nós começamos a trabalhar um pouco essa conscientização a partir do campeonato de pontos corridos e das questões um pouco mais claras. Mas continuamos querendo ser campeão. O Corinthians comemorou muito, até a contragosto, o título da Série B do ano passado. Mas comemorou porque título é título. Eu falei isso para os jogadores a temporada inteira. Né? E é tão fácil, né, ser campeão da Série B que o Vasco está tendo algumas dificuldades agora. E o Vasco era o Corinthians desse ano. E está em 8º colocado na Série B. Então não é tão fácil assim e a gente precisa trabalhar para tornar um pouco mais fácil, como o Corinthians tornou no ano passado. Comemoramos muito o Campeonato Paulista invicto desse ano. O Corinthians não ganhava há bastante tempo. O torcedor ficou muito feliz com isso, né, porque é diante dos teus adversários da cidade, do vizinho, do apartamento do lado. Eu acho que o campeonato regional ele tem essa característica que deve ser mantido por isso, por causa dessa rivalidade, que é a rivalidade sadia. E quem conquistar o Campeonato Brasileiro vai comemorar muito. Mas, mano... Ok, Vladimir, para a gente encerrar... mas no imaginário do torcedor corintiano, apesar de tudo que o Antero acabou de falar aqui agora, a Libertadores ela tem uma magnitude e um tamanho que acho que a gente mesmo... Eu não faço ideia de que tamanho seja esse. Você já pensou nisso, mano? Você sente isso? O quanto essa Libertadores está no imaginário do torcedor corintiano? E se você acha que já, por que você acha que consegue entender esse tamanho? Porque nunca conquistou. Quando você nunca conquista, é a primeira vez, né? É muito diferente. É a comparação com o maior rival que já tem e você não tem. É a única coisa que falta para você poder dizer, olha, também sou, né? Eu me lembro que quando estava no Grêmio, o torcedor do Grêmio cantava uma música para o torcedor do Internacional, que até iniciava muito feia, né? Que abordava um termo que a gente não usa por causa da cor, uns não usam, né? E falava assim, nunca ganhou de ninguém. Na música, nunca ganhou de ninguém, se referia ao fato de o Internacional nunca ter ganho a Libertadores. A música agora está defasada. Não pode cantar mais. Isso é tão importante que muda até a música que você canta no estádio. Okay. E o torcedor corintiano tem esse sonho e é por isso que a gente tem que trabalhar. Não inverter a ordem das coisas, precisa trabalhar. Manu, nós estamos encerrando aqui o programa. Gostaria de agradecer a sua participação conosco. Muito obrigado por estar aqui conosco. Queria agradecer também aqui aos nossos convidados que vieram participar dessa entrevista com o Mano Menezes. Quero lembrar que os e-mails que foram mandados aqui para o Rafael serão encaminhados ao Mano com as perguntas do nosso programa. E mais, eu gostaria de lembrar a você que o Roda Viva é aqui apresentado toda segunda-feira ao vivo pela internet a partir das 6h30 da tarde e pode ser visto também na íntegra, sem edição ou cortes, às 10h10 da noite aqui na nossa TV Cultura. Quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, com a sua atenção, a sua audiência. Boa noite e até a próxima semana. Muito obrigado.